Olá, irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Hoje nós entramos no nosso 14º dia. Estamos fechando a nossa segunda semana da contagem do homem. Chegamos a um fechamento de um ciclo importante. Nós trabalhamos a semana da disciplina, não apenas a disciplina em si, né? Hoje nós somos chamados a olhar como essa disciplina se manifesta, como ela aparece na nossa vida prática, nas nossas palavras, nas nossas atitudes e principalmente na forma como tratamos as pessoas. Não sei se serviu para você, mas todas as vezes que eu estudo esse assunto, eu me sinto bastante apertado por ele. E hoje vai tratar da realeza ou da nobreza na disciplina, que ainda nos não basta ser firme, né? Disciplinar. É preciso fazer isto com nobreza, fazer isso com realeza. Não basta corrigir, é preciso saber como corrigir. Isso é importante. Não basta ter autoridade, é necessário exercê-la com humildade. Quantas vezes que nós vemos a autoridade, às vezes pela mídia, principalmente na área militar, policial. Às vezes a pessoa se perde, às vezes ele pode cometer uma falta, e aí parece que fica mais grave do que os erros que o outro está cometendo. Por quê? Por causa da autoridade que está sobre ele. E quando esta autoridade erra, ela causa muito maior desconforto, tristeza, escândalo, porque às vezes faltou a nobreza, a realeza. Então, esse 14º dia é o dia em que Deus nos confronta com uma verdade ainda mais profunda. A forma como você, a forma como eu, a forma como nós julgamos, revela quem governa o nosso coração. Se a disciplina vem do Espírito, ela vai gerar vida. Mas se ela vem do ego, ela vai gerar peso, ela vai ferir, ela vai afastar. E às vezes não é por falta de disciplina que as pessoas se afastam, mas é por falta da nobreza em aplicar a disciplina. Então, hoje, nesse 14º dia, nós teremos a oportunidade de fazer uma avaliação ainda mais profunda. Hoje é água com formiga. Será que a minha realeza, a minha firmeza está edificando, está acrescentando, está ajudando ou está oprimindo? Será que a correção que eu estou aplicando está gerando cura, sarando as pessoas ou aumentando a ferida, causando dor? Então, nobreza, realeza, ou traduzindo o reino, né? Está falando de como nós expressamos essa disciplina quando estamos principalmente na posição de autoridade. Então, que esse dia seja um dia de alinhamento e autoridade com a humildade de revestir a disciplina com misericórdia. Hoje, Deus nos convida a governar com amor. Espero que possamos terminar esta segunda semana com a nossa alma muito mais refinada na presença de Deus. Levítico capítulo 23, 15 e 16 diz assim: Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até
dia seguinte ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. O Salmo de número 97, o Salmo desta semana. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e consome os seus inimigos ao redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam em ídolos. Prostrai-vos diante dele, todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as filhas de Judá se regozijam por causa dos teus juízos, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo exaltado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra da mão dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, vós justos, e dai louvores à memória da sua santidade. A nossa declaração de bênção desse dia. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que governa com justiça e estabelece limites santos. Nesta segunda semana, ao encerrarmos o 14º dia, nos alinhamos com a tua disciplina, não como peso, mas como ferramenta de transformação. Que toda desordem seja confrontada, que todo excesso seja ajustado e que nosso espírito seja treinado para obedecer. Estabelece em nós limites santos, governo interior e temor verdadeiro. Que não sejamos guiados pelas emoções, mas pelo teu Espírito e pela tua palavra. Recebemos este tempo como ajuste, correção e crescimento, em nome do Senhor Jesus. Chegamos ao nosso 14º dia, fechamos a segunda semana com a nossa contagem do Homer. E nós estamos falando sobre nobreza ou realeza na disciplina. A bênção da contagem do Homer de hoje. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a contar o Homer. A nossa oração de hoje, da nobreza na disciplina, eis-me pronto e preparado para cumprir o mandamento da contagem do homem, conforme está escrito na Torá. E contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o homem da movimentação, 7 semanas completas serão. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, estabelece sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma tu, Senhor, as obras das nossas mãos. Senhor do universo, nesse 14º dia da contagem, clamamos a ti por humildade em meio ao julgamento e nobreza em meio à disciplina. Que nós sejamos e que jamais venhamos confundir a autoridade com arrogância, nem justiça com condenação. Ensina-nos a enxergar com os teus olhos, a ouvir com o teu coração e a agir com o teu equilíbrio. Livra-nos da ilusão de estar acima dos outros,
Dá-nos sabedoria para saber quando calar, quando falar e quando apenas acolher. Que nossa disciplina seja digna, que nosso senso de justiça seja manso e que a nossa postura seja sempre de servo e não de juiz. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Nosso 14º dia, a nobreza da disciplina ou a realeza da disciplina. Chegamos ao 14º dia da contagem do homem e a pergunta central é mais sobre o que sentimos e sobre como estamos nos manifestando. Malhut, dentro da Gevurah, revela isso. Nobreza na disciplina revela isso. Não basta ter disciplina, é preciso ver como ela aparece na minha vida e na sua vida. Porque disciplina sem humildade vira tirania. Correção sem amor vira acusação, vira condenação. Justiça sem misericórdia, apenas vamos apontar o erro, vamos condenar pessoas e não vamos ajudá-las a mudar. Então, há uma grande questão. A forma de corrigir está gerando vida ou está gerando peso? Muitas vezes achamos que estamos sendo espirituais, mas na verdade estamos operando em um lugar perigoso. Nós carregamos intrínseco em nós um orgulho disfarçado de justiça. Muitas vezes fazemos algo, mas a intenção não era fazer para cumprir o princípio. Muitas vezes é para sermos vistos. O orgulho tem destruído a maior parte dos nossos atos de justiça. Aparentemente, é por justiça que nós estamos fazendo. Mas quando investigamos profundamente o nosso interior, nós descobrimos que, às vezes, a força que está nos impulsionando a alguma prática de justiça, às vezes ainda é o orgulho e não o compromisso de amor que nós temos em aplicar a disciplina. Mateus 7, versículo 1, Jesus vai dizer: não julgueis para que não sejais julgados. O que Jesus está dizendo aqui é muito mais profundo do que proibir que eu e você venha julgar. Na verdade, ele nunca disse para não julgarmos. Tá, mas o senhor acabou de ler, não julgueis. Em primeiro grau, você vai perceber que ele está dizendo, e o texto vai se complementar dizendo: da forma que você julgar, você será julgado. Então há uma medida. Se você é extremamente firme, duro, na hora de julgar, saiba que você será julgado da mesma forma. Quando chegar a sua vez de receber julgamento, você vai receber da mesma medida. Agora, dentro da realeza, dentro da nobreza em que temos a obrigação de julgar, porque você também não pode se esvair e dizer, não, 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 eu não julgo ninguém, não é, não é papel meu, eu não tenho nada com isso. Aí você vai estar prevaricando no mundo espiritual. Por quê? Porque em algum lugar, em algum momento, eu e você teremos que aplicar o julgamento.
Por quê? Porque vivemos disciplinas e aplicamos disciplina. E ao vivermos disciplina, nós julgamos a nós mesmos. Ao aplicar a disciplina, nós julgamos a alguém. Porque quando você define que alguém está certo ou que está errado, você já está usando o julgamento. Mas saiba que todas as vezes que você estiver julgando, você será julgado pela forma que você está julgando. Ah, eu posso falar isso porque eu sou o chefe. Ok, você pode. Mas você, ao fazer esta ação, sua ação está sendo julgada por alguém que é muito maior do que você. Faz o que eu mando e não faça o que eu faço. Ok, é um ditado popular que, silenciosamente, a maioria de nós que temos autoridade praticamos esse ato silenciosamente. As pessoas têm até um ditado simples: chefe não erra, né? Chefe não atrasa, chefe não comete erro, né? Presta atenção. Quando nós estamos julgando, você tem que saber que os nossos atos também são policiados. Nossa intenção passa por um tribunal muito superior, que é o tribunal de Deus. Então, não julgar, e eu decidi não julgar mais nada, é omissão, é prevaricação. Quando, então, eu tomo a atitude de julgar, de disciplinar alguém, eu tenho que saber, com a mesma medida que eu faço isso, me farão a mim. Essa é uma verdade. Então, se você é duro, Provérbios diz que com o duro Deus se mostra duro. Com o indomável, Deus bate no queixo. Tem muita gente aí, e esse bater no queixo é uma expressão figurada. Tem muita gente aí com o queixo quebrado. E a Bíblia usa essa expressão bater no queixo, porque eu acho que é um dos pontos mais frágeis, principalmente para quem pratica artes marcial e luta. Eu fico vendo os cortezinhos das lutas de UFC, né? Essa semana mesmo, o camarada era favorito, o seu oponente lesionou no meio da luta, no comecinho da luta, lesionou, não sei de fato o que aconteceu, só o certo é que a pessoa estava mancando com uma mão só, ou com a perna só, ao ponto que o oponente, que era o favorito, não quis bater, não quis terminar a luta enquanto a pessoa estava mal, caindo, por causa da lesão. Deixou o oponente se levantar e com a perna só, sem muita firmeza, o favorito vacilou, irmão, e a mãozona passou na ponta do queixo e ele deitou na poeira e perdeu a luta. Literalmente, o outro ganhou com a perna só. Mas por quê? Porque o toque foi certeiro. Aqui tira o equilíbrio. Vai entrar na nossa, como fala, o labirinto, né? Vai balançar o labirinto na hora. Às vezes a pessoa apaga antes de cair. Deus está dizendo: você é durão, é? Ok. Você quer ser durão? Pode ser durão. Só que quando você for duro e for excessivamente duro, Deus já sabe aonde nocautear você, aonde anular você. Então, muitas coisas que nós sofremos, que nós achamos que é o diabo que está nos apertando, nos pressionando, nos agredindo, olha que é Deus batendo no queixo para ver se a gente amolece um pouco, né? Se a gente desce um pouco desse nível de querer ser tão durão assim.
Eu não sou dos mole, né? Mas, de vez em quando, algumas coisas acontecem, eu fico pensando, será que foi Deus ou foi o diabo agora que me deu um murrão desse no queixo, né? Tem hora que a gente tem que recuar. Então, julgar é bíblico. Mas lembre-se, quando eu estou praticando julgamento, Deus espera que a minha forma de julgar tenha nobreza, não tenha excesso, não tenha ego, não tenha outra intenção a não ser, literalmente, conduzir aquela pessoa ao propósito, à vontade de Deus. Não podemos permitir que o nosso tribunal interior e todos nós sentamos numa cadeira de tribunal para julgar. Aí eu não julgo ninguém. Essa semana alguém me mandou um vídeo, que eu não sei de quem é e nem quem me mandou também, não conheço as duas pessoas. E a pessoa está fazendo um ato de resgate de primogenitura dentro de uma igreja. Aí a pessoa me mandou o vídeo e disse: Bispo, o senhor pode assistir esse vídeo e me dar um parecer? Ah, eu vi tanta coisa que eu não concordo, que eu disse: eu acho que essa pessoa está com pegadinha comigo. Eu disse: eu não tenho essa capacidade de julgar isso. Ele disse: mas o senhor poderia dizer se tem alguma coisa que poderia acrescentar ou tirar? Eu disse: se você me disser qual é o motivo pelo qual que você quer que eu avalie esse vídeo, me diga qual é a sua ligação com essa pessoa e qual é a sua intenção. Diz: não, é que eu sou o pastor presidente da convenção em que esse pastor faz parte. E este resgate era para mim fazer. Mas como eu nunca fiz nenhum, eu autorizei um pastor subordinado meu a fazer. Falei: não, eu não vou te dar a nota. Por que é que você não fez? Ele disse: porque eu nunca fiz o resgate. Eu nunca me resgatei. Eu ainda não fiz comigo. Então não vou fazer para os outros, porque eu julgo que eu não estou habilitado. Eu respondi: disseste bem. E o pastor que fez? Não foi o primeiro que ele fez, por isso que eu estou pedindo uma avaliação. Foi por ele fizeste mal. Porque sendo ele o primeiro, por que que ele não pediu auxílio? Por que que ele não se informou? De onde vocês tiraram esta cerimônia? Não o material que nós temos aqui, ele recebeu do Senhor. Mas tem muitas coisas que ele fez lá que não tem no meu material, não. Mas o senhor poderia me dar uma nota? Foi: dê a sua nota. Lê o material, estude o que eu ensinei e você mesmo lê a nota. Por quê? Porque se você não está habilitado, por que é que você está fazendo? Então a sua intenção é arrecadar e não cumprir um princípio. Porque se a intenção fosse verdadeiramente em cumprir um princípio, pastor Thierry, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, mas eu sei que você faz com excelência. Se a intenção não é arrecadação, por que que eu não te peço auxílio? E eu terminei dando o meu parecer de forma mais suave, mas totalmente reprovando o que eu vi. Ah, mas o senhor não pode julgar. Posso julgar, irmão. Só lembrando que quando for a minha vez, eu serei julgado com o mesmo padrão. E quando eu estou julgando, Deus vai avaliar a minha forma de exercer o julgamento, se vai ter nobreza ou não. Se eu vou fazer esta ação com realeza ou se eu vou fazer com brutalidade, com estupidez, com ego, com ignorância.
E nós somos chamados esta semana, especificamente hoje, que nós estamos terminando a semana da disciplina, a fazermos os nossos atos com nobreza. Irmão, Jesus julgou a mulher pecadora, que o texto diz que foi apanhada em adultério. Jesus saiu de um aperto que os fariseus e os doutores da lei trouxeram sobre ele com uma maestria tão grande que quando ele se viu cercado, todo mundo tinha uma pedra na mão. Esperando qual era o erro que ele ia cometer no julgamento daquela mulher. Eles sabiam que a lei de Moisés dizia. Jesus muito mais sabia o que a lei de Moisés dizia. E a lei dizia: se for pego em adultério, deve ser apedrejado. Jesus deve ter dado uma avaliada na multidão e pensado assim, mas será que eles estão ouvindo o pensamento agora? Será que eles estão revelando o sentimento agora, pastor Thierry? Porque se essa mulher foi pega em adultério e não veio o macho, só veio ela, então ela estava adulterando com o pensamento, com o sentimento, com o desejo. Cadê o homem que estava com ela quando ela foi pega em adultério? Não estava lá. Eu penso que Jesus deu uma olhada e, conhecendo o coração de cada um, Jesus avaliou que naquela multidão a maioria era freguês daquela mulher. Porque nós temos a tendência de julgar o outro e condenar o outro, e é aí que falta a nobreza, que nós exigimos do outro o que nós não fazemos. Nós cobramos, nós estamos num processo de aperfeiçoamento a cada dia. Nós estamos muito aquém de quem está nos liderando. Mas nós exigimos muito mais perfeição do líder do que nas nossas próprias práticas. E é aqui que falta a nobreza. Porque você não tem nobreza quando corrige os outros, mas você mesmo não faz. Jesus vai chamar de hipócrita alguém que está preocupado em tirar o cisco do olho do irmão quando ele tem uma trave. Irmão, trave. Não tem madeira aqui para mentir, te mostrar o que é trave. Se você tiver telhado na sua casa ou debaixo de algum telhado aí, a trave é aquela madeira grande que segura de um lado ao outro da parede, que nós muitas vezes chamamos de tesoura. É uma parte da tesoura, uma madeira comprida daquela, robusta, grande, é que se chama trave. Irmão, a trave não cabe no olho, Maria Olívia. A trave é maior do que o corpo do homem. Uma trave é maior do que o homem. Aí você põe uma trave no seu olho, você está com a trave no seu olho, impedindo o seu corpo inteiro, e você está preocupado em tirar um cisco que está no olho do irmão. Jesus disse: olha, vá primeiro tirar a trave que está no seu olho, para depois você vir tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Jesus estava dizendo, você tem que ter nobreza para fazer isso. A intenção sempre da correção com nobreza, da disciplina com nobreza, é fazer com que o outro cresça, que o outro se aperfeiçoe, que o outro melhore. Se não houver esta intenção na disciplina, que o outro, depois que você aplicar a disciplina, esteja melhor do que antes, você não fez com nobreza. Você fez com orgulho. Você não corrige o seu filho
para que seu filho se torne pior. Você não aplica a disciplina no seu filho para o seu filho se afastar. E quando é aplicado com nobreza, mesmo depois da disciplina, se ela foi feita com nobreza, o filho se aproxima, o filho melhora. Jesus olha para aqueles homens, a Bíblia diz que ele abaixa ao chão e começa a escrever no chão, a riscar no chão. A nobreza de Jesus não é perguntar para a mulher: você fez isso mesmo ou não? Irmão, quando nós temos nobreza na disciplina, a nossa postura intimida o disciplinado. Como é difícil, às vezes, uma pessoa me ligou da África, uns dias atrás. Queria uma oração sobre uma situação. Eu disse, por causa dos nossos fusos horários muito diferentes, talvez essa pessoa até, se não, aqui presente, capaz de não estar, mas ela está acompanhando o homem também. Aí ela disse, eu disse para ela, você quer que eu grave uma oração e te mande sobre este assunto? Era algo sobre bastardia. Ou você quer marcar um horário para a gente conversar e orar junto? Ela foi e disse, o senhor pode me mandar por áudio. Amém. Quando eu mandei por áudio, ela botou a carinha de choro, mandou uma mensagem de voz chorando, agradecida, dizendo que sentiu algo lá, que tinha acontecido algo quando ouviu a oração. Ela disse, eu acho que agora eu conseguiria falar com o senhor, porque eu ainda tenho medo do senhor, mas agora tenho menos. Uma pessoa nunca me viu na vida, irmão, a não ser aqui por áudio, por gravação. Como é que você tem medo? Aí eu expliquei para ela, falei, não é medo, filha. Eu não sou bicho. O que te faz ter esse temor, essa cisma de falar, e mesmo à distância por celular, por imagem, por vídeo, é a distância em que nós estamos um do outro espiritualmente. Não sou melhor. Só que o campo de iluminação, de entendimento, faz com que você se sinta esse distanciamento e você está traduzindo como medo. Ah, mas o senhor é muito brabo. Eu vejo na mensagem. Eu falei, isso é uma postura e não uma natureza. Eu sou mais mole, irmão, do que a maioria de vocês, sentimentalmente falando. Tenho certeza. Tem gente que fala macio, irmão, não se quebranta de jeito nenhum. Tem gente que fala, parece que tem mel para falar, né? Mas não tem misericórdia, não se compadece, não estende a mão, hora nenhuma. Aí eu disse: pelo encargo que eu carrego, Deus me deu essa natureza. Sem ela, eu não poderia executar a tarefa que eu tenho que executar. Se Deus trocar o meu temperamento, vai ter que trocar o meu legado, a minha missão. Porque você tem exatamente a natureza que você tem, pelo legado, pela responsabilidade do que você tem que executar aqui e deixar um resultado positivo para outros seguir. Agora, eu reconheço que por causa da minha natureza, da minha pouca educação, e eu falo dessa educação de todos os âmbitos, me falta nobreza para aplicar o que é o meu dever
atingir os outros. Nós temos a dificuldade de agir com nobreza. Hora nenhuma Jesus perguntou para aquela mulher: quem fez? O que você fez? Quantas vezes? Aonde? Não. Também nem se preocupou em perguntar: cadê o camarada que estava com você? Por quê? Porque ele não era o acusador, ele era o juiz. E o juiz julga sobre o processo. O juiz não pode julgar fora do processo. Irmão, o juiz pode ter ciência que você cometeu 2 crimes. Ele pode ser testemunha de um crime que você cometeu. Se você aparecer no tribunal dele, você vai ser julgado pelos autos, pelo que está escrito no processo. Ele não vai julgar fora do processo. Ele não vai dizer: eu vou condenar você porque esse aqui é a segunda vez que você faz isso. Por quê? Aqui está constando um no processo, mas eu sei do outro. Não, irmão. Você não pode tocar na honra da pessoa, você não pode tocar na família da pessoa, você não pode tocar na índole da pessoa. Você tem que se guardar exatamente sobre o processo, sobre os autos. Nós estamos vendo o Brasil ser destruído por uma corte que, ao mesmo tempo, ele é o investigado, ele é o investigador, ele é a vítima, ele é o promotor, e ele é o juiz, e ele é o recurso. Se ele errar no julgamento, se tiver que buscar recurso, vai buscar com ele novamente. O que está faltando na corte brasileira hoje? Nobreza. O que falta hoje no governo? Realeza. Mas isso não fica só nos tribunais de justiça, do trabalho, eleitoral. Infelizmente, a falta de realeza chegou também nos altares, no meio dos sacerdotes. Sacerdotes corrigem o povo naquilo que eles não praticam. Exige do povo aquilo que eles não fazem. Se é pequeno, é envergonhado, é corrigido, muitas vezes é posto para fora, é tirado da comunidade. Quando eles estão no poder e eles cometem erro muito maior, simplesmente às vezes eles mudam de região, mudam de geografia, mas não têm a nobreza de abaixar a cabeça e dizer: olha, eu errei. Gente que recebe dízimo sem dizimar. Gente que prega fidelidade sem ser fiel. Gente que prega santidade sem praticar a santidade. Fique tranquilo, você está sendo julgado, tenha certeza disso. Aí Jesus olha para aquela mulher, olha para aqueles homens, escreve na areia. Queria muito saber o que ele escreveu na areia. Há uma menção e há uma tradição, e Jesus usou muito a tradição para ensinar a Bíblia. Eu li uma história hebraica que 2 homens caminhavam juntos, eram muito próximos, muito amigos, tudo eles faziam juntos, e um dia empreenderam uma viagem, e em uma altura da viagem pararam para saciar a sede, e entre uma conversa e um ato, um se ofendeu com o outro, e um recebeu um ferimento no rosto do melhor amigo. Foi atacado, atingido no rosto pelo melhor amigo. Aquele que foi ofendido não reagiu, se curvou e escreveu na areia: hoje o meu melhor amigo me feriu no rosto.
continuaram a viagem, fizeram a tarefa que tinham que fazer, e tempos depois, ao voltar de viagem da jornada, pararam no mesmo lugar e foram novamente saciar a sede. Enquanto estavam ali, se descansando e saciando a sede, o amigo que feriu estava arrependido, se humilhou e pediu perdão para o amigo que ele feriu. O amigo deu o perdão e pegou algo pontiagudo, pastor Thierry, e foi na rocha, numa pedra, e escreveu: Hoje eu perdoei o meu amigo que me feriu. Isso é uma lição para sabermos perdoar. A ofensa a gente escreve na areia. O perdão a gente escreve na rocha. O vento e o tempo vai apagar o que está na areia, mas jamais irá anular o que está na rocha. Jesus curva, começa a riscar na areia, levanta o seu rosto, olha para todos eles e diz: olha a nobreza em julgar. Irmão, a moça já estava condenada, irmão. A moça já ia morrer, era questão de minutos. Jesus usa de uma nobreza sem acusar. Jesus usa de um julgamento despido de qualquer orgulho, porque Jesus podia ter levantado e dizer: realmente, se tem alguém aqui que pode apontar os erros desta mulher, sou eu. Se tem alguém aqui que vocês vieram na pessoa certa. Mas ele também sabia que havia uma maldade naqueles homens, porque aqueles homens esperavam que ele errasse no julgamento. Porque se ele condena a mulher sem condenar o homem, ele já tinha cometido um erro nos autos do julgamento. E poderia cometer outros. Não era naquele homem que eles tinham que levar a mulher para ser julgada. Havia um tribunal eleito para isso. Então, quando você tinha acusação contra alguém, com duas ou três testemunhas, você poderia buscar esse tribunal. Jesus não sentou nesse tribunal chamado Sinédrio. Jesus não fazia parte do tribunal chamado Sinédrio. Então, qualquer decreto que saísse da boca de Jesus, qualquer sentença que saísse da boca de Jesus, ele estaria ferindo o princípio da Torá. E que nós cometemos muitos por não termos nobreza. O quê? Nós não somos juiz, nós não somos o patrão, nós não somos o chefe, nós não somos o líder. E quando ouvimos uma notícia, imediatamente, por faltar nobreza, nós já soltamos a sentença. Ou você não faz isso? Ah, se fosse comigo, eu fazia assim. O fulano. Ei, sabe o que está te faltando? Além de você ser um língua solta, está te faltando realeza. Nós sabemos como educar o filho dos outros. Nós sabemos como governar um município. Nós sabemos até como governar uma nação. Se eu fosse o presidente, eu não fazia isso. É mesmo. Você só está falando isso porque te falta nobreza. Você sai soltando sentença. Você sai soltando julgamento. Isso só manifesta o tamanho do seu ego e o quanto a sua realeza é pequena. Nós soltamos sentenças sem conhecer a história. Nós fazemos julgamentos sem ouvir o coração. Nós falamos sem sentir a dor do outro.
Sabe o que que eu assisti agora de manhã, antes de vir para o escritório? Irmão do céu, meu copo dormiu aqui, tá só uma formiga. Eu vou tirar 8 e comer só duas. Sinal de que eu tô bom das vistas. Diz que formiga é bom para as vistas, né? Nada melhor do que formiga para as vistas. Porque se você está vendo formiga, é sinal de que você está com as vistas boas. Então, o melhor exame de vista é formiga, né? Com o óculos, filho, eu bebi essas formigas tudo. Quando eu estava usando o óculos, eu bebi essas formigas tudo. Eu assisti agora de manhã, pastor Thierry, o julgamento, não, um cortezinho do sogro que bateu no genro, porque o genro batia na filha. E o tribunal absolveu o sogro. Aí que dá um pequeno depoimento de quem apanhou, né? No caso, o genro, que tomava murro na cara, caía, levantava, o velho batia de novo, e batia de novo, e batia de novo, e me xingava, e era outro murro na cara. Se você escutar só o genro contar, você vai, meu Deus, que sogro bruto, que homem estúpido, que ignorante. Aí vai o depoimento do velho. E o velho disse: Olha, doutor, essas mãos aqui nunca bateram naquela menina. Ela é casada hoje, mas ela continua sendo a minha filhinha. Ô, irmão, ele falou isso, eu já me emocionei já. Porque no coração de um pai, no coração de uma mãe, filho não envelhece. Pastor Otier tem a mãe e tem a vozinha dele, né? Trata ele, irmão. Ele é pastor e tem hora que ela quer tratar ele como menino, né, pastor Otier? Parece que na cabeça dela já não fez 40 anos, né? Porque é o coração da mãe, o coração do pai. Eles olham para quem o amor, irmão, faz você amar sem julgar, sem sem nenhuma, como que eu vou, um pré-julgamento, né? O amor tira esse pré-julgamento. E ele diz, aí eu perguntei para ele, você está batendo na minha filha? Ele falou, eu bati umas duas, três vezes. Eu falei, mas por quê? Ah, por isso, por aquilo. E o velho disse, eu perguntei para ele, aonde você gosta de bater? Ele falou, bato na cara, porque mulher tem que aprender a apanhar na cara para respeitar marido. Aí ele falou, ô doutor, naquela hora eu não aguentei, não. A minha filhinha, que eu nunca dei um tapa. Olha o tamanho desse homem, é o tamanhozinho da minha filha. E minha filha estava grávida. E por que que você bateu? Ah, porque ela soube que eu tive umas namoradas aí e ela ficou nervosa comigo. Falou, tá pensando, doutor? Olha o que que ele estava fazendo com a minha filha, que é a mulher que vai ficar calma, sabendo que o marido está traindo. E quando ele falou, eu perguntei, mas aonde você bate, né? Ele costuma bater, não bate na cara para ela tomar vergonha. Foi, pois é, você vai apanhar na cara hoje, para quando você olhar para minha filha, você nunca mais vai dar um tapa nela sabendo o que te aconteceu. Falei, doutor, eu não queria matar ele, não. Eu só dei uma lição. Se eu quisesse matar, eu acho que eu não tinha matado. Irmão, isso tinha que virar lei do Brasil. Tinha que ter uma lei. Sogro está permitido bater no genro que bateu na filha. Tinha que criar uma lei. A lei do talião, com a mesma medida, olho por olho, né? E ele deu uma surra no genro. Se você ouvir uma parte, você vai achar que o velho passou do limite. Mas se você ouvir a outra parte, então o julgamento, a nobreza na disciplina, é quando você vai aplicar a disciplina pré, sem uma pré-julgamento. Jesus olha e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que, começando dos mais velhos, foram soltando as pedras. Jesus tinha nobreza para julgar. O que foi chamado em Salomão, que Salomão era muito sábio,
que a sabedoria de Salomão começou a ter fama. Irmão, vem duas mulheres diante de Salomão. Claro que depois que a gente lê a Bíblia, né, a gente já conhece a história das dias, fica fácil você, quem é que não ia saber julgar isso? Mas se nós estivéssemos lá, duas mulheres aparecem diante da gente, com um menino vivo, dizendo é meu, e a outra diz é meu. Não, o seu é o morto. Salomão diz: traz uma espada. Vamos dividir o menino no meio. E um fica com a banda, outro fica com a outra. Uma disse: pode fazer, é isso mesmo, nem meu, nem dela. A outra disse: não, meu senhor, pode entregar o menino para ela, mas não corte o menino no meio. Salomão disse: essa aí é a mãe. A mãe prefere o filho longe do que morto. Pode dar o filho para ela. Irmão, olha que nobreza. Claro, ele também era o rei, né? Presta atenção. Nós precisamos ter discernimento na hora de julgar. E quando nós temos este cuidado, nós não tomamos o lugar de Deus. Nós, às vezes, julgamos sem ter ciência da história, sem perceber. Às vezes, nós subimos em um trono que não é nosso, não é o nosso lugar. E hoje Deus está nos confrontando. Antes de corrigir o outro, governe-se a si mesmo. Isso é a nobreza da disciplina. Antes de aplicar no outro, olhe para si. Existe uma linha muito fina entre firmeza e dureza. Firmeza vem do amor. Firmeza edifica. Dureza vem do ego. Dureza destrói. Então, antes que eu julgue outro, eu me corrijo. Antes que eu dê uma sentença a alguém, verifique qual era a sentença que eu receberia no mesmo lugar. E aí nós vamos percebendo que nem toda correção tem a origem em Deus. Algumas vêm de um coração ferido. Quem é ferido na alma tem o desejo de impor. Quando você vê em alguém sendo um tirano, impondo, exigindo, cobrando, é que o trono dele tem falha, tem ferida. Aí eu preciso aplicar as leis do reino em mim para depois poder aplicar a disciplina no outro. E quando nós temos feridas, nesse sentido que eu estou falando, nós não sabemos sentenciar nem a nós mesmos. Você comete um erro pequeno e você desespera e quer jogar tudo fora. Você vai perceber que essas pessoas falta nobreza, e essa nobreza falta porque tem uma ferida lá atrás, uma marca que não curou. Aí fica as pessoas 8 ou 80. Não é qualidade, irmão. 8 e 80 não é nenhum mérito. Uma pessoa comete um erro e agora ele se sentencia a nunca mais fazer aquilo. Conheço pessoas que falham no ministério. Não, eu não tenho ministério, acabou, acabou. Não, irmão. Calma. Quando nós temos feridas nesse lugar, falta nobreza, ao invés de nós aplicarmos a disciplina, e a disciplina é governo. Lembra que disciplina é um processo e é também um ato.
Então, quando nós não temos essa realeza, essa nobreza dentro de nós, ao invés de nós exercermos governo, nós exercemos domínio. Ao invés de nós aplicarmos correção, nós desanimamos. Quando há nobreza, nós nos propomos servir para ajudar do que ser servido. Então, eu não julgo você, eu não aplico a disciplina em você para colocar peso. Eu vou estar sempre falando a verdade, mas disponível para cooperar para que você se reencontre, para que você se restabeleça, para que você também possa voltar a uma prática da justiça. Então, hoje, nós somos chamados a fazer um exame pessoal. Minhas feridas ou minhas palavras estão curando ou estão ferindo? Eu realmente aplico o conselho ou eu apenas critico? Quando eu estou disciplinando alguém, eu faço isso com humildade ou com superioridade? Você não viu eu fazer isso? Eu nunca fiz isso para você estar fazendo isso. Pai e mãe têm o hábito de dizer isso. O filho tinha que ser inteligente e dizer: eu não estava lá quando você tinha a minha idade. Você tem que lembrar que sempre quando o seu filho chega numa estação, você já passou naquela estação há muito tempo. E tem gente que com 40 querendo que alguém de 4 anos faça o que você faz com 40 anos. Na minha casa, eu nunca corrigi os meus filhos por quebrarem um copo. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Talvez o pastor Altieres ou alguém aí de Cuiabá saiba dessa história. Ou talvez o Altieres possa até ter estado presente nessa história. Lá nos anos 2012, deixa eu ver se era 12 mesmo. Eu acho que antes, perdão, antes de 2012. 2002, 2003, por aí. O apóstolo René Terranova estava difundindo a visão do M12 no Brasil. E Cuiabá foi um polo forte. Tem um pastor que mora em Cuiabá, esqueci o nome dele. Isso aconteceu na casa dele. Se eu lembrasse aqui, eu ia falar o nome, porque essa história é pública, irmão. Na mesa, o filho adolescente, menino, aqueles meninão que só tem tamanho, mas não devia estar ali na mesa. Tinha tantos outros pastores, tinha tantas outras pessoas. Não é que ele podia estar impedido, mas por causa do momento, a mesa estava sentado somente os líderes que estavam acompanhando, gente de várias regiões, aqui de Primavera mesmo, nós tínhamos ido, o pastor Davi e outros pastores daqui e de outros lugares. Terminou a reunião do culto, agora veio para a casa do pastor para jantar. E aquele menino, irmão, estava perturbando, perturbando, querendo ficar no meio, sentado lá do pai dele, atrapalhando o pai dele conversar. Com muito custo, deixaram o menino sentar na cadeira lá, junto com os pastores. Não seria pecado ele sentar. Mas se tivesse pré-educado antes, ele não estava cometendo aquilo. No meio do jantar, pastor Tiesio, o menino não vira o copo de suco na mesa, quase que molha os pastores com suco. O pai, aí, agora estourou o limite de tolerância do pai. Já devia ter começado lá 2 horas atrás, né? Botado o menino no lugar dele. Vai pro quarto. Pro quarto agora. O pai está tentando ser educado, né? Vontade de esganar o menino. Tirou o menino da janta, não deixou o menino jantar e socou o menino lá no quarto. Esta ação devia ter sido no começo. Beleza? Todo mundo ficou muito.
sem graça na mesa, né? Por causa do acontecido. O menino sai resmungando e chorando e vai para o quarto. Continua a janta, irmão. Não passa 10 minutinhos. O pastor não derruba o copo de suco também? Pau! Ô, irmão, desculpa. O Renê Terra Nova só olhou para ele e disse: pro quarto. Vai, pastor? Pro quarto. Mas apóstolo, pro quarto. Ou vá buscar seu filho. Porque todo mundo pode derrubar um copo. O que numa casa não é comum é um menino sentado numa mesa de homens tratando de negócio. Rapaz, eu não sabia que o René Terra Nova tinha o pulso assim, não, irmão. Deu uma lição em todo mundo lá, porque o René não estava suportando o comportamento daquele menino, mas como ele não estava em casa, ele ficou colado. Quando chegou a vez dele julgar, e ele era o pastor daquele homem, ele fez com nobreza. Não é para o quarto quem derruba o copo? É, então vai para o quarto. Eu nunca corrigi os meus filhos porque eu aprendi de criança. Eu já era criança, eu aprendi que uma criança em crescimento pode crescer até 5, 6 milímetros em uma noite de bom sono. E aquilo que você está prático a pegar, irmão, 5 milímetros na ponta dos seus dedos, vai demorar dias para você se habituar com o tato novamente. Mas na minha casa, irmão, você podia. Qualquer coisa que caísse na mão, taca. Engraçado, e quando cai da minha mão, quem é que me bate? Mães que deixam a criança ir lá e encher o prato. Criança não tem noção de quantidade e fome. Os grandes não têm noção, por isso que sobra no prato. Minha mãe, tomara que ela esteja aí, ó, escutando. Minha mãe já me esfregou a cara no prato muitas vezes. Assim, come, meu filho, come, vai comer, vai comer. Ah, podia fazer agora, né? Sobrou no prato agora, você vai comer. Coisas que nós não fazemos em nós, nós fazemos em alguém. Presta atenção, isso acontece porque dentro de nós tem alguma ferida, tem manifestação de orgulho, e aí nós exercemos uma imposição pensando que é governo. Nós aplicamos uma dureza tão extrema achando que é disciplina. A disciplina bem aplicada é aquela que você avalia antes de dar a sentença. Se coloque no lugar do outro. A nobreza, sempre você ouvir com muita atenção, se colocar no lugar do outro e pensar: se fosse eu muitas vezes, nos bastidores, eu não modifico o que eu prego, mas eu reescrevo o que eu prego. Como assim, bispo? Irmão, quem está pregando, prega a regra, não se prega exceção. A Bíblia não te dá margem para pregar exceção. A palavra de Deus é firme, mas não é rígida. Como assim, pastor? Um homem tem que ser firme, mas não pode ser rígido. Porque o rígido não cede, ele quebra. Mas algo pode ser firme sem ser rígido. E mesmo sendo firme, ser flexível. Divórcio? Não. Dívida? Não.
Então, quando eu prego sobre o divórcio, aparentemente, quem ouve, todo divorciado cai na culpa. Quando eu falo sobre dívida, então toda pessoa que está devendo vai ficar debaixo de uma culpa. Agora vem a exceção da lei. Se prega a regra, mas se corrige observando as margens da flexibilidade da lei. Ah, então todo pastor divorciado não pode ser pastor? Eu disse que o divórcio tira o direito, mas existe casos. Toda dívida é pecado? Eu prego a regra. Mas existe pessoas que caiu na dívida, não entrou na dívida. É diferente. O maior tempo em que eu passei com dívida não foi o que eu gastei comigo e nem o que eu comprei em desordem. Foi um acidente que aconteceu com o meu sogro. Eu ganhava, na época, um pouco mais de 2.300 URV e no único dia eu fiquei devendo 17.500 URV só para colocar o meu sogro no hospital. Eu levei mais de 4 anos para solucionar essa dívida, porque depois disso ainda acrescentou outras dívidas. Então eu caí em uma dívida. Eu não entrei numa dívida. Não deixa de estar errado. Mas na hora do julgamento, antes de você dizer que alguém não tem vergonha na cara, como eu digo, facilmente eu digo, nem sempre, irmão, a forma em que eu estou dizendo é aprovada por Deus. Eu sei disso. Por quê? Também não podemos ser descarado, como é alguns tribunais, que na hora de xingar o outro diz data vênia, meritíssimo. Não, irmão. Quando você. Há um dialeto do tribunal que um tá xingando o outro, tá mentindo pro outro, e aí eles usam palavras nobres. Isso não encobre o seu coração. Mas deveríamos ter palavras nobres para toda atitude de nobreza. Então eu, como pastor, sofro muito. Por quê? Porque a minha formação, a minha cultura e a minha educação está muito aquém do que eu deveria exercer. É importante que um sacerdote tivesse a formação acadêmica como está no livro de Levítico. Ele era preparado do nascimento, com 30 dias, pastora Cristiane. Eu não sei como faz, eu já pesquisei e ainda não encontrei, mas eu sei que é assim que funciona dentro da cultura judaica. No 30º dia de nascido, a criança é avaliada e é medida, eu digo medida, física. E essa criança, com 30 dias, pastora Deusimara e pastor Alberto, eles sabem que estatura esta criança vai ter, estatura física, com 30 anos de idade. Porque dentro do sacerdócio levítico, para ser um sacerdote, até a medida de altura e peso era padrão. Lembra que a roupa que foi feita para Arão é a mesma roupa que vai usar o sumo sacerdote Caifás. Durante mais de 2.000 anos, aproximadamente 2.000 anos e 400, a roupa foi a mesma. Então havia medida, peso, aparência física, irmão. Essa pessoa tinha todas as qualidades de beleza.
não podia ter nazirão chato igual o meu, não podia ser caolho, não podia ter impinge, careca, verruga, não podia ter um membro maior do que o outro. Até os testículos eram medidos. Então, com 30 dias, essa criança era avaliada. E diz: olha, ela não tem medidas para ser um sacerdote. Então, no 31º dia, os pais resgatavam esta criança, tiravam o peso de responsabilidade que ela nasceu para exercer, era tirado da criança com 31 dias, porque com 30 dias ela foi reprovada. E ela não ficaria 30 anos se preparando para chegar no dia de tomar posse e alguém dizer: não, não, você não tem estatura. Irmão, eu deveria estar enganjando no ministério agora. Eu assumi igreja com 33 anos. Com 30 anos eu fui consagrado a pastor. 30 anos de idade. Eu deveria estar ingressando no ministério pastoral agora. Esse ano deveria ser o primeiro ano de experiência. Eu devia estar na minha primeira congregação, começando a pastorear. Eu tenho certeza que daqui 20 anos eu ia ser um grande homem de Deus, porque me falta muita nobreza em tudo. Tem dia que eu faço com as mãos, quando chega de tarde eu desmancho com os pés. Não é natural de um sacerdote ser estúpido. E eu sei que estupidez é errado, mas eu só percebo depois que eu já fiz. Porque quando vem o ímpeto, eu falo coisas sem pensar. Eu decido pela emoção. Se você me apertar, eu vou reagir com violência. Então, são coisas que me dificultam muito aplicar a nobreza no meu dia a dia. Mas isso não significa que eu vou desistir. E que talvez você também encontre na disciplina a falta de realeza. Mas Deus está trabalhando conosco. Deus está nos dando uma oportunidade. Nós estamos apenas encerrando a segunda semana. Nós ainda temos 5 semanas. Nós ainda temos 35 encontros aqui. E se a cada dia nós permitirmos que Deus trabalhe algo em nós, nós terminaremos, nós chegaremos lá em Shavuot, lá em Pentecostes, bem melhor do que nós começamos. Não é 12 dias para 12 meses de vitória. É 49 dias para subirmos 49 degraus. Vamos à história de hoje. A rainha que enfrentou o rei. Opa! A história de Esther é um dos maiores retratos bíblicos de realeza dentro da disciplina. Como rainha, ela tinha posição, mas o que a transformou em líder foi sua disposição de se colocar em risco por causa da justiça. Ela jejuou, ela se preparou, ela não correu do confronto com o rei Assuero. Mesmo podendo ser morta, seu coração tremia, mas sua disciplina interior venceu o medo exterior. Ela disse: se perecer, perecer. E foi justamente esse domínio sobre si mesma, essa disciplina espiritual, que manifestou a autoridade do reino em sua vida. Ela não era apenas esposa do rei, ela se tornou voz do reino. Disciplina, ou realeza na disciplina, é o momento em que a disciplina deixa de ser interna e passa a governar externamente. É a liderança que nasce do autocontrole.
É a influência que brota de quem suportou a pressão sem se corromper. Em nossos dias, muitos querem governar, mas não se governam. Querem autoridade, mas sem rendição. Querem ser influência, sem resistir, mas resistem à correção. Realeza na disciplina nos ensina que não há trono sem provação, nenhum são sem renúncia. Quando se aplica ao discipulado financeiro ou às nossas vidas financeiras, é a autoridade de quem testemunha com vida, não só com discurso. É o poder de dizer não com sabedoria. É manifestar nobreza espiritual nas decisões, nas finanças e nas relações ou nos relacionamentos. Provérbios 25, 28. A cidade que não sabe se controlar é como uma cidade com os muros derrubados. Uma pessoa que não sabe se controlar, que não tem nobreza, é como uma cidade com os muros derribados. Provérbios 20, 28. Com benignidade se confirma o trono. Você permanece governando, reinando, se houver em você dignidade. Vamos orar? Pai eterno, Rei do universo, nesse dia que o Senhor nos concede, nos colocando diante do teu trono com temor e humildade, reconhecendo que toda autoridade verdadeira vem de ti e que o teu reino é estabelecido em justiça e misericórdia. Hoje, ao caminharmos no 14º dia da contagem do homem, realeza na disciplina, pedimos que o Senhor nos ensine a viver uma disciplina marcada pela nobreza, pela humildade e pela compaixão. Pai, guarda o nosso coração de toda arrogância espiritual. Livra-nos de julgar os outros com dureza, de nos colocarmos acima daqueles que também estão em processo. Dá-nos olhos para enxergar com misericórdia e um coração disposto a compreender antes de corrigir. Ensina-nos a verdadeira autoridade, que a verdadeira autoridade não está em dominar, mas a verdadeira autoridade está em servir. Que a nossa disciplina não oprima, mas edifique. Que nossas palavras não condenem, mas oriente com amor e sabedoria. Pai, refina em nós o senso de justiça, para que ele seja sempre equilibrado pela compaixão. Que saibamos falar, saibamos quando calar e quando apenas estender a mão. Que sejamos reflexo do teu caráter, justo, mas também cheio de graça e de misericórdia. Que nossa vida revele uma liderança humilde, uma postura de servo e um espírito ensinável. Que nunca percamos a consciência de que também estamos sendo moldados por ti. Que possamos refletir o caráter perfeito de Yeshua, nosso Messias, que sendo rei, veio como servo e sendo justo, amou com misericórdia até o fim. Estabeleça, Senhor, a tua realeza em nosso interior, para que governemos nossas atitudes com equilíbrio, com temor e com amor. Te agradecemos por tua justiça, por tua misericórdia e por tua presença constante. Oramos com reverência, com humildade e fé, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o nosso Messias. Amém. O nosso decreto de hoje: serei um reflexo da justiça de Deus, temperada com misericórdia. Minha disciplina será nobre, humilde e edificadora. Não julgarei com o ego, mas amarei com sabedoria. Que esse dia seja abençoado com discernimento, equilíbrio
e humildade real. Em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado com a presença de Deus e que esse dia seja cheio de significados. Que em todo momento eu e você possamos manifestar a realeza do Senhor que está em nós, através do seu Espírito. Em nome de Jesus. E até amanhã, nós nos encontramos no mesmo horário, em nome de Jesus.